Ai, ai. Vamos arranjar o que fazer hoje. Bem, como vocês viram no título, o Escort já não tá mais comigo. Eu vou dar uma explicada no que aconteceu em todo o processo. Estou a bordo aqui do Milioda, golzinho do meu irmão, que a gente vai montar um projetinho turbo, já está com a mecânica ali encostada. O carro precisa fazer bastante coisa, tem que trocar os dois assoalhos, tem que possivelmente trocar esse câmbio aqui. Ele já tem a FT comprada, Nano, turbina nova, vai usar uma Mono, uma K24, abrir a parte de baixo ali, ver como é que tá a medida. Mas não é dele ainda que a gente vai falar hoje. A gente vai falar do Escortão, vulgo cicatriz. Bom, eu peguei o carro lá pelos idos de final de fevereiro e início de março. Ele veio com o motor batendo, rajando pra caramba. E aqui em casa tinha a mecânica CHT montada pelo meu pai, que estava na Belina antes. E a gente tirou a mecânica num dia, colocou o motor no outro dia, no dia seguinte, aliás, eu e o Kelvin. Tem um vídeo mostrando isso daí, aliás, que foi bem na época que eu peguei o carro. Se eu não me engano, saiu em março do ano de 2021. Depois disso teve probleminha na caixa de ignição, do sensor Hall. Gostei bastante do carro, a dinâmica do carro é bem agradável de andar, um carrinho bem gostoso de dirigir, muito divertido. O Weber 460 que tinha nele era um Weber de XR3, niquelado. E alimentava bem, tinha uma boa progressão, o carro vinha bem, mas o acerto dele era um pouco complicado. Por quê? Os Weber eles têm uma certa dificuldade em acerto de boia, que no Solex já não acontece, porque a boia do Solex é fixa. Por vezes o carro ele andava bem, por vezes não, justamente por causa desse acerto de boia. Se por acaso acertava com muito, ele dava excesso. Se caso acertasse com pouco ali no nível da boia, ele não deixava a agulha trabalhar, fechando ela por completo. Até o dia que eu decidi comprar uma base de adaptação de carburação 2E, 3E para o coletor original do CHT. Fiz os furos mesmo lá no trabalho onde eu estou atualmente e foi a melhor coisa que eu fiz. Esse carro rodou por muito tempo na 3E de Opala, que por sinal estava junto aqui com o Gol quando comprou, e nossa, o carro virou um foguete. A minha ideia, então, a partir desse momento, foi colocar o carro na pista, porque era um motor 1.6 bem esperto, bem redondo agora. E o câmbio era do 1.0, o carro ele acelerava muito, ele tinha muita velocidade inicial, mas eu perdia muito de final. Consumo extremamente alto, o carro com uma média péssima, e não é para ser assim, porque o CHT ele tem a fama de ser um motor econômico. E eu decidi alterar a carburação, diminuir um 2E de motor 1.6, que veio num golzinho GT que eu e o Caio a gente acabou adquirindo num período aí. A gente colocou o 3E no Gol, que justificava por ele ser um motor turbo. A gente desmontou o motor inteiro, refez o motor todo, cabeçote foi novo, todas as peças zero, e o 2E foi pro Escort. Foi aí que os meus problemas com o carro começaram de verdade. Por quê? Até o carro ter um probleminha de elétrica, o carro ter um probleminha de problema do motor ter ficado parado, o motor ficou parado 10 anos. Aí até aí tudo bem, a gente espera que funcione e dure um tempo e depois a gente tem que corrigir, porque carro parado é um carro que dá mais problema do que um carro que anda. O problema foi que eu queria mais economia, eu não tava mais com a ideia de colocar o carro na pista. Eu tinha até comprado 2 pneus de corrida para colocar numa roda alargada. Eu tava pensando seriamente nisso, eu tava investindo nisso, só que depois de um tempo eu desisti, porque eu pensei, poxa, todo carro que eu for ter vai ser um carro mexido, eu preciso de um carro sensato, eu preciso de um carro para rodar. E eu decidi que eu queria fazer daquele carro um carro para rodar, então eu precisava de mais economia. Coloquei um 2E e o econostato do segundo estágio acabou sendo sugado para dentro do motor. Nisso eu entortei 2 válvulas e tive que fazer o cabeçote. Como eu já encostei o carro de vez, então eu decidi fazer uma estética no motor, vamos dizer assim. Limpei umas partes, pintei outras, fiz alguma coisa que alguém olhasse e iria se agradar do que estivesse vendo. Arrumei o carro ficou com um cabeçote bom, começou a ficar econômico. Aí a minha média literalmente dobrou. Se por acaso eu fazia 5, 6 com 3E,
Eu tava fazendo já 11, 12, andando na mesma faixa de rotação, com a mesma quantidade de pedal. E o carro ficou excelente, ficou bom para andar. Só que eu não acabei que não usava o carro nesse meio tempo. Por quê? Eu só usava o carro praticamente aos fins de semana. E isso quando eu usava. Porque muitas vezes eu ia para os compromissos que eu tinha de ônibus, transporte público, e acabou que eu não precisava usar o carro de fato. O carro ficou parado praticamente 4 meses. E certa vez, o meu primo, o Juan, que é o atual dono do carro, mas eu já chego lá, ele veio pra cá, pra São Paulo, pra passar umas 2 semanas de férias. E a gente pegou o carro, a gente acabou descendo pra praia. Foi pra Bertioga. A gente fez aí uma média de uns fáceis 300 km. E andando na estrada, numa média de 90, 100 por hora. Subindo, claro, a gente aumentou um pouco o ritmo por conta do horário também. E acabou que ele gostou muito do carro, porque na família já tinham passado talvez uns 5 Escort, 6 Escort, sei lá. Minha tia teve Escort, o marido da minha tia teve Escort, os amigos dele tiveram Escort. O Escort onde ele mora, por sinal, é um carrinho que faz até bastante sucesso, diferente do que acontece aqui em São Paulo, na capital. Que é um carro que não é tido como aquele baita esportivo, não é um golzinho, não é um carro com motor AP, entende? E ele gostou do carro, ele falou, pô, velho, vou comprar o carro de você, gostei muito do carro, o carro tá bacana, tá inteirinho, gosto muito do carro, tá forte, econômico. Beleza, mano, qualquer coisa mais pra frente a gente vê, né? Aí conforme o tempo foi passando, aconteceu esse infortúnio de o carro ficar parado, eu pensei, poxa, o cara tá precisando do carro, lá onde ele tá morando agora, na época tava chovendo bastante, ele só tinha uma moto e ele precisava de um carro, realmente. Eu pensei, por que não? Vou vender o carro pra ele. Nesse meio tempo, o carro rajou a parte de baixo. Aconteceu uma série de fatores aí que fez com que o carro perdesse o óleo do motor e começou a bater a parte de baixo. E vamos fazer a parte de baixo agora. O motorzão tá fora aí, ó. Que agora eu vou colocar essa mecânica aqui, ó. 2.0, bloco alto, cruzadão do Golf. Vai vir como? Pesadão. Esse aqui eu jogo um bronzino. Dessa aqui, ó. Comeu mesmo, ó. Nossa. Polimento aqui não resolve não, filho. Isso aqui é retífica. Pode até chamar o Rogério, mas isso aqui é retífica. Ó, isso aqui também não, ó. Tá vendo? Doente? Muito alto. Ó essa aqui, ó. Ó o barulho da minha unha. Aqui não chegou a rodar não, né? Ela não roda por causa da unha. Trava, né? Vou fazer 0,50 agora. O bom é que é tudo 0,50 então. Aqui agora tá o virabrequim. Aqui. Bem riscado. Esse daqui foi o que sofreu mais. Esse aqui também. Tá o bloco, aparentemente tá tudo ok, não tem nenhuma sujeira lá pra dentro, mas eu vou dar uma verificada. Não dá pra acreditar, mano. A boa notícia é que o carro ainda é 0,25. Agora eu vou organizar isso aqui, vou esperar o rapaz da retífica e ver o custo. Como o cabeçote já tinha sido feito, eu não estava nem um pouco preocupado com essa parte. E eu também não me preocupei tanto com a questão dos pistões, porque o motor tinha sido feito antes de ser retirado da belina. Rodou cerca de um mês, pouca coisa. Aí nisso meu pai tirou, colocou o motor AP e o motor ficou encostado. Nisso foi feito a retífica do virabrequim e foi trocado todas as bronzinas, tanto de biela quanto de mancal.
funcionou perfeitamente. E o carro foi embora para Iguarapé de noite, numa cegonha. Aí o carro foi embora com emplacamento novo, tudo certinho. E o meu primo agora tá desfrutando do carro. E tá super feliz. E isso me deixa muito satisfeito porque eu vendi o carro para alguém que precisava, que de fato gosta do carro. Não que eu não goste do carro, mas eu tive muitas dores de cabeça com ele e meio que me afastou um pouco de ter um certo apreço pelo carro. Eu acho que o pouco período que esse carro ficou comigo me serviu de experiência, como qualquer outro tipo de carro que passou aqui serviu. Tanto o Gol Turbo, quanto o Barão, quanto o Fusquinha que o Renan teve, o Escort, o Milioda que ainda vai receber o projeto, vai começar a ser montado. E agora eu vou botar as mãos naquele câmbio ali. Qualquer coisa também, possa sair um vídeo dele mostrando a desmontagem e a montagem dele. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Estejam alertas para mais vídeos que possam surgir aqui. Muito obrigado. Yeah. Yeah.